E se cada palavra que você pronuncia fosse um comando criativo no tecido invisível do universo? Hoje, vamos mergulhar no ponto exato onde vibração sonora encontra intenção consciente, e descobre que não existe distância entre o que você diz e o que você cria. Imagine que o universo inteiro é um oceano de frequências vibracionais, ondas que se cruzam, se amplificam, se anulam. Agora perceba, sua voz não é apenas som que atravessa o ar. Ela é um pincel quântico que desenha realidades no campo invisível da existência. Cada palavra que você escolhe carrega consigo não apenas significado semântico, mas uma assinatura energética, uma marca vibracional que reorganiza partículas, moléculas, campos eletromagnéticos e o mais misterioso de tudo, a própria consciência que testemunha esse processo. Quando Florence Scovel Shinn escreveu sobre o poder da palavra, ela não estava fazendo metáfora poética. Ela estava descrevendo uma lei física fundamental, a de que consciência informada por intenção molda matéria através da vibração. E você, neste exato momento, está segurando esse pincel cósmico em suas mãos. Se essa jornada ressoa em você, deixe sua marca luminosa, curta este vídeo e inscreva-se no canal. Cada gesto consciente fortalece o campo que estamos criando juntos, um campo onde ciência e consciência não se opõem, mas se abraçam como faces da mesma verdade eterna. Fundamento científico: a física do som. Vamos começar com algo que você já sabe, mas talvez nunca tenha verdadeiramente sentido. Som é vibração mecânica. Quando você fala, suas cordas vocais tremem, comprimem moléculas de ar em padrões ondulatórios que se propagam em todas as direções. Essas ondas têm frequência, o número de ciclos por segundo, e amplitude, a força com que elas empurram o espaço ao redor. Mas aqui está o primeiro segredo: vibração não afeta apenas o ar. Ela afeta tudo. Água, cristais, células vivas, até o campo eletromagnético que envolve seu corpo. Em experimentos de cimática, cientistas colocam areia ou líquido sobre superfícies vibratórias e observam padrões geométricos surgindo espontaneamente, mandalas perfeitas, espirais harmônicas, estruturas que parecem arte consciente emergindo do caos. Isso não é magia. É física pura. Frequências específicas organizam matéria em formas específicas. Agora amplie essa compreensão. Seu corpo é 70% água. Trilhões de células nadando em um oceano interno que responde instantaneamente a cada vibração que você emite. Quando você pronuncia uma palavra com raiva, a frequência dessa vibração é abrupta, dissonante, cortante. Ela cria turbulência molecular. Quando você pronuncia a mesma palavra com amor, a frequência se suaviza, as ondas se harmonizam, o campo aquoso do seu corpo entra em coerência. Pesquisadores como Masaru Emoto documentaram como cristais de água congelada formam estruturas mais belas quando expostos a palavras como gratidão e amor, enquanto palavras de ódio criam padrões caóticos e deformados. Podemos debater a metodologia científica desses estudos, mas o princípio por trás deles é sólido: vibração organiza matéria. E você é, fundamentalmente, matéria organizada por vibração. Vamos mais fundo na biologia. Cada célula do seu corpo comunica-se através de sinais bioquímicos, mas também através de campos eletromagnéticos. Seu coração gera o campo eletromagnético mais forte do corpo humano, um campo que se estende vários metros além da sua pele e pode ser medido por instrumentos sensíveis. Esse campo pulsa, oscila, responde às suas emoções. Quando você fala, não está apenas emitindo som, está modulando o campo eletromagnético que envolve você e todos ao seu redor. Isso significa que suas palavras carregam não apenas informação linguística, mas informação energética, uma assinatura que outros corpos captam, mesmo sem consciência verbal disso. Você já entrou em uma sala e sentiu tensão no ar sem que ninguém dissesse nada? Você estava lendo campos vibracionais. Na química, cada molécula vibra em frequências específicas. Átomos dentro de moléculas oscilam como pequenos sinos, cada um com seu tom característico. Essas vibrações moleculares determinam propriedades físicas: cor, sabor, estrutura. Espectroscopia infravermelha funciona exatamente assim. Cientistas identificam substâncias analisando as frequências em que suas moléculas vibram. Agora imagine, quando você fala, você está introduzindo novas frequências no ambiente molecular ao seu redor. Essas frequências interagem com as moléculas existentes, potencialmente alterando estados energéticos, facilitando ou inibindo reações químicas.
Isso não é especulação mística. É termodinâmica básica. Energia vibracional pode ser transferida entre sistemas, alterando estados de equilíbrio. Sua voz é um catalisador químico sutil, mas real. E então chegamos à mecânica quântica, o território onde a física encontra o impossível e descobre que o impossível é apenas o que ainda não compreendemos plenamente. No nível quântico, partículas existem em estados de superposição. Elas são simultaneamente onda e partícula, estão em múltiplos lugares ao mesmo tempo, até o momento em que são observadas. O ato de observação colapsa a função de onda, forçando a partícula a escolher um estado definido. Mas observação não significa apenas olhar. Significa interação, e vibração é uma forma de interação. Quando você emite som, você está interagindo com o campo quântico ao seu redor. Você está participando do processo pelo qual possibilidades se tornam realidades. Físicos ainda debatem os mecanismos exatos, mas o fenômeno é inegável. Consciência e vibração estão entrelaçadas no processo fundamental de manifestação da realidade. Respire fundo. Sinta o peso desta revelação. Você não é um observador passivo do universo. Você é um participante ativo, vibrando constantemente, emitindo frequências que se entrelaçam com todas as outras frequências ao seu redor, criando padrões de interferências, ondas de ressonância, campos coerentes ou caóticos dependendo da qualidade da sua emissão. E a ferramenta mais poderosa de emissão vibracional que você possui não é um instrumento externo, é sua própria voz, modulada pela sua intenção, colorida pela sua emoção, dirigida pela sua consciência. Cada palavra que você escolhe é um decreto físico no campo quântico. Cada sílaba reorganiza possibilidades. E você, neste momento, está começando a perceber a magnitude da sua própria criatividade. Integração metafísica. Consciência como campo organizador. Agora precisamos fazer uma ponte delicada, uma ponte entre o que podemos medir e o que podemos sentir, mas ainda não sabemos como quantificar completamente. A ciência nos diz que vibração organiza matéria. A experiência humana nos diz que intenção organiza vibração. Então a pergunta que emerge é: o que é intenção? De onde ela vem? Como algo tão imaterial quanto um pensamento, um desejo, uma vontade direcionada pode influenciar algo tão concreto quanto moléculas de água ou campos eletromagnéticos? Esta é a fronteira onde física encontra metafísica, e onde começamos a perceber que talvez essa divisão seja apenas um artefato da nossa forma limitada de categorizar a realidade. Vamos explorar um conceito que diferentes tradições chamaram por nomes diferentes, mas que aponta para o mesmo fenômeno. A ideia de que consciência não é um subproduto da matéria, mas sim um campo fundamental do universo, tão primário quanto espaço, tempo, energia. Algumas escolas de pensamento quântico, como a interpretação de muitos mundos ou teorias de consciência quântica, sugerem que o observador não é separado do observado, que a consciência é o meio através do qual o universo se conhece a si mesmo. Se isso for verdade, então sua intenção não é algo que você adiciona à realidade de fora. Sua intenção é parte do próprio tecido da realidade, um dos fios que tece a tapeçaria do que existe. Florence Scovel Shinn escreveu que palavra é lei em ação, que o que você declara com convicção e sentimento se manifesta inevitavelmente. Ela não estava inventando essa ideia. Ela estava redescobrindo um princípio que tradições antigas articularam de formas diferentes. Os mantras védicos que transformam consciência através de sons sagrados, os nomes divinos que cabalistas consideravam chaves criativas do universo, a palavra criadora do logos grego que Heráclito descreveu como a razão ordenadora do cosmos. Todas essas tradições reconheceram algo que a física moderna está começando a tocar, que existe uma hierarquia de organização no universo. Partículas formam átomos, átomos formam moléculas, moléculas formam células, células formam organismos, organismos formam sociedades, e que em cada nível, informação e intenção desempenham papéis organizadores. Pense na diferença entre uma palavra dita mecanicamente e a mesma palavra dita com profunda emoção. A frequência sonora pode ser similar, mas a experiência é radicalmente diferente. Por quê? Porque junto com o som viaja algo mais, uma coerência energética, uma unidade entre pensamento, sentimento e expressão que cria o que podemos chamar de campo de intenção. Quando você diz eu te amo com todo o seu ser alinhado nessa verdade, você não está apenas emitindo fonemas. Você está criando um campo coerente de vibração onde coração, mente e voz ressoam na mesma frequência. E esse campo coerente tem poder organizador.
Ele afeta não apenas quem ouve, mas o próprio espaço entre vocês, o campo eletromagnético, as moléculas de ar, até partículas subatômicas que dançam no vácuo quântico. Agora considere o oposto. Palavras vazias, mentiras, discursos manipulatórios, todos carregam a dissonância da desconexão entre o que é dito e o que é sentido. Essa dissonância também é vibração, mas é vibração caótica, destrutiva, que desfaz coerência em vez de criá-la. Você pode sentir isso instintivamente. Quando alguém mente para você, mesmo que as palavras sejam perfeitamente construídas, algo em você reconhece a falsidade. Não através da razão, mas através da percepção direta de campos vibracionais. Seu corpo é um instrumento de detecção extremamente sensível, muito mais sensível do que qualquer tecnologia que criamos. E ele lê constantemente a qualidade vibracional das palavras que encontra. Então aqui está a síntese metafísica que emerge dessa compreensão. Você não é apenas um corpo físico que produz sons. Você é um campo de consciência que se expressa através de vibração. Cada palavra que você pronuncia é um ato criativo. Você está literalmente esculpindo realidade, não apenas descrevendo-a. E a qualidade dessa escultura depende da coerência entre seus níveis de ser, pensamento, emoção, intenção, expressão vocal. Quando esses níveis se alinham, você se torna um canal puro para o poder criativo da consciência. E quando eles se desalinham, você cria estática, interferência, campos desordenados que retornam a você como experiências fragmentadas e confusas. O universo não é um juiz moral punindo ou recompensando você. É simplesmente um espelho perfeito refletindo de volta a qualidade vibracional do que você emite. Reflexão existencial. O ser como palavra viva. Há um momento peculiar na jornada humana quando você percebe que não está apenas usando linguagem, você é linguagem. Você é um verbo andando, uma sentença sendo escrita em tempo real pelo universo através de você. Cada célula do seu corpo está literalmente lendo e escrevendo informação continuamente. DNA sendo transcrito em RNA, RNA sendo traduzido em proteínas, proteínas formando estruturas que executam funções que permitem que você exista exatamente como existe neste momento. Seu corpo inteiro é um texto vivo, uma palavra sendo pronunciada pelo cosmos, letra por letra, batimento por batimento cardíaco. Mas aqui está o que nos torna únicos entre todas as formas de vida que conhecemos. Nós podemos escolher palavras. Uma árvore expressa sua essência inevitavelmente. Ela não pode decidir ser outra coisa. Um lobo uiva sua natureza sem deliberação consciente. Mas você, humano consciente de si mesmo, você pode pausar entre estímulo e resposta. Você pode sentir raiva e escolher pronunciar paz. Você pode experimentar medo e escolher declarar coragem. Essa capacidade de escolha consciente é o que alguns chamam de livre-arbítrio, outros de autocriação, mas independentemente do nome, é uma responsabilidade assustadora e uma liberdade magnífica. Você está constantemente votando no tipo de realidade que deseja habitar através das palavras que escolhe emitir. Florence Scovel Shinn observou que as pessoas criam seus próprios destinos através de suas declarações habituais. Aqueles que repetidamente dizem não consigo, não mereço, isso nunca funciona para mim estão literalmente programando seu campo bioeletromagnético com padrões de limitação. E o universo, sendo o espelho perfeito que é, reflete essas limitações de volta na forma de experiências que confirmam as crenças. Isso não é punição cósmica. É mecânica vibracional. Você está emitindo uma frequência específica, e o campo ao seu redor ressoa com essa frequência, trazendo para sua experiência pessoas, situações e circunstâncias que correspondem vibratoriamente ao que você está transmitindo. É física de ressonância aplicada à totalidade da existência. Mas observe a beleza libertadora dessa compreensão. Se você criou sua realidade atual através de palavras passadas, você pode criar uma realidade diferente através de palavras futuras. Você não está preso ao que já aconteceu. Cada momento oferece a oportunidade de uma nova declaração, uma nova vibração, um novo padrão de ressonância. Isso não significa negar circunstâncias difíceis ou fingir que dor não existe. Significa reconhecer que mesmo diante do que é, você tem o poder de moldar o que será através da qualidade vibracional que você escolhe emitir agora. Uma pessoa diagnosticada com doença pode escolher entre declarar eu estou doente ou eu estou me curando. As palavras criam campos energéticos radicalmente diferentes, que por sua vez influenciam processos biológicos reais.
Existe uma responsabilidade ética profunda aqui. Se suas palavras realmente têm poder criativo, então você precisa perguntar: que mundo estou criando com minha fala? Quando você reclama constantemente, você está semeando campos de insatisfação que crescem em experiências de frustração. Quando você fofoca, você está espalhando vibrações de desconfiança que retornam a você como relacionamentos frágeis. Quando você abençoa, agradece, afirma o bem, mesmo quando esse bem ainda não é visível, você está criando campos de possibilidade positiva que o universo pode preencher com manifestações correspondentes. Isso não é pensamento mágico ingênuo. É reconhecimento de que você é um nódulo criativo no campo da consciência universal, e que sua função primordial é emitir frequências que contribuem para a harmonia ou para o caos do todo. E então surge a pergunta mais profunda de todas: quem está escolhendo essas palavras? Quando você diz eu, quem é esse eu que fala? É o ego condicionado, repetindo padrões aprendidos na infância, reagindo automaticamente a estímulos externos? Ou é algo mais profundo, a consciência testemunha, o observador silencioso que precede pensamento e linguagem, aquela presença temporal que existe antes e depois de cada palavra pronunciada? A diferença é crucial. Palavras pronunciadas pelo ego condicionado perpetuam padrões antigos. Palavras pronunciadas pela consciência desperta criam realidades novas. E a jornada espiritual inteira pode ser compreendida como o processo de transferir a autoridade criativa do primeiro para o segundo, de deixar de falar inconscientemente e começar a falar como um criador consciente, alinhado com a inteligência maior que permeia todas as coisas. Revelação: o silêncio como palavra suprema. Mas agora precisamos enfrentar um paradoxo que pode virar de cabeça para baixo tudo o que falamos até aqui. E se a palavra mais poderosa for o silêncio? E se, em toda essa exploração sobre o poder criativo da linguagem, o que mais importa seja o espaço entre as palavras, a pausa grávida de possibilidade onde nada ainda foi fixado, onde tudo ainda é potencial puro? Pense na estrutura da música. Não são apenas as notas que criam beleza, são também os silêncios. Um compositor habilidoso sabe que uma pausa no momento certo pode ser mais impactante do que qualquer som. O silêncio cria tensão, expectativa, espaço para que a nota anterior ressoe completamente antes que a próxima apareça. Sem silêncio, música é apenas barulho. E talvez o mesmo seja verdade para a linguagem. Sem pausas contemplativas entre suas declarações, você está apenas gerando ruído verbal, uma cacofonia de palavras que se atropelam umas às outras, cancelando seus próprios poderes criativos através de volume excessivo e falta de coerência. Tradições meditativas de todo o mundo reconheceram isso há milênios, que antes da palavra existe o vazio, e que esse vazio não é ausência, mas plenitude. Os taoístas chamaram de Wu-Wei, ação através da não-ação, o poder que emerge quando você para de forçar e permite que a inteligência natural do universo flua através de você. Os contemplativos cristãos praticaram a via negativa, aproximando-se do divino através do que não pode ser dito, reconhecendo que Deus está além de toda linguagem. Os praticantes de Vipassana sentam em silêncio por horas, dias, até meses, dissolvendo a tagarelice mental compulsiva para encontrar a voz autêntica que surge do silêncio profundo. E há uma razão neurocientífica para isso. Quando você fala constantemente, quando sua mente está sempre gerando palavras, seja em voz alta ou como diálogo interno incessante, você está mantendo seu cérebro em modo beta, um estado de ondas cerebrais associado a processamento ativo, análise, atividade direcionada. Esse é um estado útil para resolver problemas práticos, mas não é o estado onde insights profundos emergem. Para acessar criatividade genuína, sabedoria intuitiva, conexão com camadas mais profundas de consciência, você precisa entrar em estados alfa ou teta, ondas cerebrais mais lentas que surgem naturalmente durante meditação, contemplação silenciosa, aqueles momentos entre sono e vigília onde as fronteiras do ego se dissolvem. Então aqui está o twist revelador: o poder da palavra não está em falar mais, mas em falar menos e melhor. Não está em declarar compulsivamente, mas em escolher cada palavra com a precisão de um arqueiro em selecionando a flecha perfeita. Quando você pratica silêncio consciente, você cria um campo de vazio fértil ao seu redor. E desse vazio, quando você finalmente escolhe falar, suas palavras emergem carregadas de uma potência que palavras habituais nunca possuem. É a diferença entre um rio transbordando suas margens sem direção e um laser. Ambos são energia, mas um está disperso enquanto o outro está magnificamente focalizado. Pense em figuras históricas conhecidas por seu poder de palavra.
Jesus falava em parábolas breves e potentes depois de longos períodos de retiro silencioso no deserto. Buda sentou em silêncio sob a árvore bode por semanas antes de pronunciar seus primeiros ensinamentos. Gandhi praticava dias de silêncio completo antes de declarações públicas cruciais, permitindo que suas palavras fossem informadas por sabedoria profunda em vez de reação superficial. Eles entenderam intuitivamente o que a física quântica agora sugere, que o campo de ponto zero, o vácuo quântico que pensávamos ser vazio, é na verdade pleno de energia potencial, e que é desse aparente vazio que toda manifestação emerge. E existe uma aplicação prática imediata aqui. Antes de pronunciar qualquer palavra importante, uma declaração de amor, uma decisão profissional, uma escolha de vida, pause. Respire. Desça ao silêncio interior por alguns segundos, alguns minutos, o tempo que for necessário para sentir se as palavras que você está prestes a emitir vêm do ego reativo ou da consciência profunda. Pergunte a si mesmo: essa palavra serve à harmonia ou ao caos? Ela está alinhada com meu eu mais elevado ou está sendo ditada por medo, raiva, necessidade de validação? E então, somente então, permita que a palavra surja, não como ruído automático, mas como criação consciente, esculpindo realidade com a precisão de um mestre artesão trabalhando com o material mais precioso do universo, a própria substância da existência. Aplicação prática. Experiências de consciência verbal. Vamos agora traduzir toda essa filosofia em experiência vivida. Como você pode aplicar conscientemente o poder da palavra em sua vida cotidiana? Não através de rituais complexos ou técnicas esotéricas, mas através de práticas simples que qualquer pessoa pode adotar imediatamente, transformando cada momento de fala em um ato de criação consciente. Primeiro experimento: a palavra testemunha. Durante um dia inteiro, observe cada palavra que você pronuncia como se você fosse um cientista estudando um fenômeno curioso. Não julgue, não tente mudar, apenas observe. Quantas vezes você reclama? Quantas vezes você afirma limitação? Quantas vezes suas palavras são eco de padrões antigos em vez de criação fresca? Você vai descobrir algo surpreendente: a maior parte da sua fala é automática, programada, repetitiva. E esse é o primeiro passo essencial: reconhecer que você está operando no piloto automático verbal. Só depois de ver o padrão claramente você pode começar a mudá-lo. Segundo experimento: a declaração de gratidão. Escolha 3 momentos do seu dia, ao acordar, no meio da tarde, antes de dormir, e verbalize 3 coisas específicas pelas quais você é grato. Não genérico sou grato pela vida, mas específico sou grato por essa xícara de café quente nas minhas mãos, por essa brisa suave na minha pele, por essa risada que acabei de ouvir. Quando você faz isso, você está sintonizando seu campo vibracional na frequência da abundância. E o universo, sendo o espelho que é, começa a refletir mais experiências que correspondem a essa frequência. Gratidão não é apenas sentimento. É tecnologia vibracional que reorganiza seu campo perceptual para reconhecer bênçãos que sempre estiveram presentes, mas você não estava sintonizado para ver. Terceiro experimento: a correção consciente. Quando você se pegar dizendo algo negativo ou limitante, pare imediatamente, mesmo no meio da frase, e reformule conscientemente. Se você disse isso vai ser difícil, pause, respire, e diga isso vai ser um desafio que vou superar. Sinta a diferença vibracional. A primeira declaração fecha possibilidades. A segunda as mantém abertas. No começo isso vai parecer artificial, mecânico. Mas com prática, você começa a reprogramar seus circuitos neurais. Neurocientistas chamam isso de neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de formar novas conexões baseadas em comportamentos repetidos. Você está literalmente reconfigurando a arquitetura neural que gera seus padrões de fala. Quarto experimento: a bênção silenciosa. Quando você encontrar alguém, em uma loja, na rua, em casa, antes de falar qualquer palavra em voz alta, pronuncie mentalmente uma bênção. Que você seja feliz, que você seja saudável, que você seja livre de sofrimento. Você não precisa acreditar em poder mágico para isso funcionar. A simples prática de dirigir intenção benevolente muda seu estado interno. Você se torna mais calmo, mais aberto, mais presente. E as pessoas sentem isso, mesmo sem consciência verbal. Seus campos eletromagnéticos se sincronizam. A interação que segue flui com mais facilidade, mais autenticidade.
Você está criando campos de ressonância positiva através de palavras não pronunciadas mas profundamente sentidas. Quinto experimento: o jejum verbal. Uma vez por semana, escolha algumas horas, ou se você for corajoso, um dia inteiro, para praticar silêncio completo. Não fale, não escreva mensagens, não se comunique verbalmente de forma alguma menos que seja absolutamente necessário. No começo, sua mente vai gritar, desesperada para preencher o silêncio com tagarelice interna. Observe isso com compaixão. É apenas o ego tentando manter seu domínio através do ruído constante. Continue com o silêncio. Gradualmente, algo extraordinário acontece. Você começa a ouvir de verdade, não apenas sons externos, mas a voz sutil da intuição, a sabedoria silenciosa que sempre esteve presente mas estava sendo abafada pelo barulho das suas próprias palavras. E quando você finalmente falar novamente depois desse jejum, cada palavra terá um peso, uma qualidade, um poder que palavras habituais não possuem. Se algum desses experimentos ressoou em você, se sentiu um sim interno diante de alguma dessas práticas, não deixe esse momento passar. Compartilhe nos comentários qual experiência você pretende tentar primeiro. Transforme essa inspiração em ação. Porque a verdade é que o conhecimento intelectual sobre o poder da palavra não muda nada. Apenas a prática vivida, a experimentação consciente, a aplicação real no laboratório da sua vida cotidiana pode transformar conceito em realidade. E quando você compartilha sua jornada, você não está apenas fortalecendo seu próprio compromisso, você está criando um campo de ressonância coletiva que eleva todos nós. Síntese emocional: o espelho de luz. Há uma imagem que sintetiza tudo o que exploramos até aqui. Imagine que você está diante de um espelho feito inteiramente de luz. Não um espelho comum que reflete apenas superfícies, mas um espelho vivo, consciente, que reflete a essência vibracional do que você é. Quando você se aproxima desse espelho com medo, ele brilha em tons de cinza tempestuoso. Quando você se aproxima com amor, ele resplandece em dourado suave. E o mais importante, esse espelho não apenas reflete, ele amplifica. Seja qual for a frequência que você traz, ele a devolve multiplicada, expandida, manifestada em experiências concretas. Esse espelho não é fantasia, é o próprio universo. E sua voz é o instrumento através do qual você se apresenta diante dele. Cada palavra que você pronuncia é como jogar uma pedra em um lago infinito. A pedra cria ondas, e essas ondas se propagam em todas as direções, tocando margens que você nem pode ver, retornando eventualmente ao ponto de origem com informação sobre tudo o que tocaram. Você não pode ver essas ondas a olho nu, mas pode sentir seus efeitos, na forma como as pessoas respondem a você, nas oportunidades que aparecem ou desaparecem, nas sincronicidades que parecem mágicas mas são apenas física de ressonância operando em escala cósmica. E aqui está a síntese emocional que precisamos sentir profundamente, não apenas entender intelectualmente. Você não é pequeno. Você não é impotente. Você não é uma vítima de forças externas além do seu controle. Você é um nódulo criativo de consciência infinita, dotado do poder de moldar a realidade através da vibração que você escolhe emitir. Esse poder foi dado a você não como privilégio, mas como natureza essencial. Você não pode não criar através das suas palavras. A única escolha que você tem é se vai criar consciente ou inconscientemente, se vai esculpir beleza ou caos, se vai semear harmonia ou discórdia no campo coletivo da existência. Florence Scovel Shinn escreveu que o jogo da vida é um jogo de bumerangues. Tudo que você lança retorna inevitavelmente. Isso soa como lei de causa e efeito fria e mecânica, mas ela estava apontando para algo mais profundo e mais amoroso. O universo não está testando você ou punindo você. Ele está simplesmente conversando com você através da única linguagem que ele conhece, a linguagem da vibração. Quando você emite medo, o universo responde sim, eu ouvi seu medo, aqui estão circunstâncias que correspondem a essa frequência. Quando você emite confiança, o universo responde sim, eu ouvi sua confiança, aqui estão oportunidades que correspondem a essa frequência. Não é moral. Não é pessoal. É apenas o mecanismo fundamental através do qual consciência se manifesta como experiência. E isso significa que perdão se torna não apenas virtude ética, mas necessidade prática. Quando você guarda ressentimento e o expressa repetidamente através de palavras amargas, você não está punindo a pessoa que lhe feriu,
você está envenenando seu próprio campo vibracional, criando um ambiente interno tóxico que atrai mais experiências dolorosas. Perdoar, e declarar esse perdão em palavras conscientes, é liberar você mesmo da prisão vibratória do passado. É dizer ao universo: eu escolho uma frequência diferente agora, eu escolho paz mesmo diante da injustiça, eu escolho criar futuro novo em vez de perpetuar dor antiga. E o universo, sempre fiel espelho, responde reconfigurando seu campo experiencial para corresponder a essa nova escolha. Então aqui está o convite emocional, o chamado do coração. Pare de tratar suas palavras como coisas triviais que você joga no ar sem consequência. Cada sílaba que você pronuncia é sagrada porque é criativa. Cada declaração que você faz está votando no tipo de mundo que você quer habitar. E o voto não é contado em algum futuro distante, ele é contado imediatamente, vibratoriamente, reorganizando o campo quântico de possibilidades ao seu redor neste exato momento. Você é poderoso além da sua compreensão atual. E esse poder não precisa ser conquistado ou desenvolvido. Ele apenas precisa ser reconhecido, honrado e usado conscientemente. Esse reconhecimento é o despertar. Esse uso consciente é a mestria. E ambos estão disponíveis para você agora, não em algum futuro iluminado, mas neste momento presente onde você escolhe sua próxima palavra. Expansão filosófica. A unidade vibracional. Estamos prontos agora para dar o último salto. O salto que dissolve todas as fronteiras artificiais e revela a verdade que sempre esteve presente mas obscurecida pela ilusão de separação. Você não é um ser isolado emitindo vibrações em um universo externo e separado. Você é o universo, concentrado temporariamente em um ponto de perspectiva única, experimentando-se através dos seus olhos, suas palavras, sua consciência particular. Físicos quânticos descobriram algo extraordinário quando estudaram partículas entrelaçadas. Quando duas partículas são criadas juntas e depois separadas por qualquer distância, metros, anos-luz, não importa, elas permanecem conectadas de uma forma que desafia nossa compreensão convencional de espaço e tempo. Quando você mede o estado de uma, a outra responde instantaneamente, como se não houvesse distância entre elas. Einstein chamou isso de ação fantasmagórica à distância porque violava seu senso de como a realidade deveria funcionar. Mas experimentos confirmaram isso repetidamente. E a implicação é profunda: separação é ilusão. No nível mais fundamental da realidade, tudo está interconectado, entrelaçado, participando de um campo unificado de informação e energia. Agora aplique isso às suas palavras. Quando você fala, você não está apenas afetando o ar ao seu redor ou as pessoas que ouvem. Você está enviando ondas através do campo unificado inteiro. Essas ondas se propagam não apenas no espaço tridimensional, mas através de dimensões de conexão que a física ainda está começando a mapear. Suas palavras de raiva não ficam confinadas à sala onde foram pronunciadas, elas se entrelaçam com o campo emocional coletivo da humanidade, adicionando uma gota de amargura ao oceano compartilhado. Suas palavras de amor não beneficiam apenas quem as recebe diretamente, elas elevam a frequência vibracional do todo, tornando mais fácil para outros seres em qualquer lugar ressoarem com amor também. Isso não é misticismo vago. É reconhecimento de que consciência não é fenômeno local confinado ao seu crânio. Sua consciência individual é como uma onda no oceano. Ela tem forma temporária, identidade distintiva, movimento próprio, mas nunca está realmente separada do oceano inteiro. E assim como ondas podem amplificar umas às outras quando ressoam em fase, ou cancelar umas às outras quando estão fora de fase, consciências individuais podem entrar em ressonância harmônica ou destrutiva dependendo da qualidade das vibrações que emitem. Quando você fala palavras de unidade, compreensão, compaixão, você está criando campos de ressonância construtiva que fazem toda a rede de consciência vibrar um pouco mais coerentemente. E aqui está onde Florence Scovel Shinn e os grandes mestres espirituais de todas as tradições convergem com a fronteira da física moderna, a compreensão de que você não está criando realidade para si mesmo isoladamente. Você está co-criando realidade coletiva com todos os outros campos de consciência no universo. Suas palavras são votos não apenas para sua vida pessoal, mas para a natureza inteira da realidade compartilhada. Quando você declara a esperança, você não está apenas mudando sua perspectiva pessoal, você está fortalecendo o campo de esperança no tecido quântico da existência, tornando mais provável que esperança se manifeste como experiência concreta para você e para outros. Isso confere uma responsabilidade cósmica a cada palavra que você pronuncia.
Mas não é o tipo de responsabilidade que pesa como fardo, é o tipo que libera como poder. Você importa. Suas palavras importam. Não de forma egocêntrica, onde você é o centro do universo, mas de forma participativa, onde você é um fio essencial na tapeçaria infinita. Se você se calar, um padrão único é perdido. Se você falar conscientemente, um padrão de beleza é adicionado ao todo. Você não é salvador nem vítima. Você é co-criador, junto com bilhões de outros seres conscientes, junto com a inteligência organizadora que permeia galáxias e átomos igualmente. E quando você realmente absorve essa verdade, quando ela se move da cabeça para o coração, do conceito para a percepção vivida, algo muda irrevogavelmente. Você não pode mais falar casualmente, cruamente, inconscientemente. Cada palavra se torna cerimônia. Cada conversação se torna oração. Não oração no sentido religioso de pedir favores a um Deus externo, mas oração no sentido original da palavra, participação reverente no mistério sagrado da existência. E dessa reverência surge naturalmente sabedoria. A sabedoria de escolher palavras que servem à harmonia do todo, que honram a interconexão de todas as coisas, que criam campos onde todos os seres podem florescer. Lição de moral: a palavra como oferenda. Chegamos ao fim desta jornada através dos territórios onde ciência e consciência se encontram, onde vibração se torna intenção e intenção se torna manifestação. E a lição final que precisa ser não apenas compreendida mas incorporada no DNA do seu ser é esta: trate cada palavra que você pronuncia como uma oferenda sagrada. Uma oferenda não é algo que você dá esperando recompensa. É algo que você dá porque reconhece que está participando de algo maior do que você mesmo, algo que merece seu melhor, seu mais cuidadoso, seu mais consciente. Quando você oferece uma palavra de encorajamento a alguém em dificuldade, você não está apenas sendo gentil, você está depositando luz no campo coletivo. Quando você declara a verdade mesmo quando mentira seria mais conveniente, você não está apenas sendo ético, você está fortalecendo a grade vibracional de integridade que sustenta a civilização inteira. E quando você escolhe silêncio em vez de falar reativo, você não está sendo passivo, você está criando espaço sagrado onde sabedoria mais profunda pode emergir. Porque a palavra mais poderosa às vezes é a que não foi dita, mantida no coração como semente esperando o solo fértil do momento certo para brotar. Florence Scovel Shinn ensinou que precisão é poder, que 1000 afirmações vagas têm menos potência do que uma declaração perfeitamente alinhada, sentida profundamente, pronunciada no momento exato quando consciência e circunstância convergem. Então aqui está a sabedoria final, a lição moral que transcende moral para se tornar lei natural. O universo não fala com palavras, mas com vibrações que só o coração compreende. E você, portador de consciência, tradutor de frequências invisíveis em expressões audíveis, você é a ponte entre silêncio eterno e manifestação temporal. Use esse poder não para manipular, mas para criar. Não para dominar, mas para harmonizar. Não para separar, mas para unir. Porque no final, depois de todas as palavras serem ditas e todas as vibrações se acalmarem, o que permanece não é o que você disse, mas a qualidade do campo que você deixou no mundo através da sua presença verbal. Faça desse campo uma bênção. Faça de cada palavra uma luz. E o universo, espelho perfeito, refletirá essa luz de volta a você multiplicada por 1000. Encerramento. Imagine um amanhecer onde cada raio de sol é uma palavra de possibilidade pura, ainda não pronunciada, esperando sua escolha consciente para se tornar realidade. Você acorda nesse amanhecer todos os dias. Cada manhã é um novo começo onde o poder da palavra está inteiramente disponível, inteiramente seu, inteiramente capaz de esculpir destino novo a partir do barro quântico da existência. Obrigado por caminhar comigo através desta exploração onde física encontrou filosofia e onde ambas descobriram que sempre estiveram falando sobre a mesma verdade fundamental. Se esta jornada tocou algo em você, deixe sua marca de luz, curta, inscreva-se, compartilhe com alguém que precisa ouvir que suas palavras têm poder. E nos comentários, conte-nos, qual será a sua primeira palavra consciente amanhã ao acordar? Que declaração você fará ao universo quando o sol nascer novamente? No próximo encontro, vamos revelar o ponto onde pensamento e matéria se abraçam, explorando como a mente não apenas observa a realidade, mas literalmente atece célula por célula, momento por momento. Até lá, que cada palavra que você pronuncie seja uma semente de luz no jardim infinito da consciência.
E assim, te vejo no próximo vídeo, com mais informação sobre tudo que envolve crescer, evoluir, transformar e manifestar. Até breve!